Ok, estamos de volta. Vamos dar sequência aqui ao nosso estudo sobre o texto do tipo dissertativo argumentativo. Na aula de hoje nós vamos fazer a nossa atividade 2. Vamos ver lá o que tem na nossa atividade 2, assim de interessante. Aqui, paramos nessa parte aqui da atividade 2, vamos ler o comando e diz o seguinte: identificar as partes de uma redação do Enem. Isso aqui é para você pegar todas as partes. A gente já sabe que numa redação do Enem nós temos lá introdução, desenvolvimento e conclusão, não é isso? Vamos ler o enunciado da questão? Analise os parágrafos abaixo, retirados de uma redação do Enem 2018, cujo tema foi a manipulação do comportamento do usuário pelo controle da internet, que nós já lemos lá no nosso vídeo 1 dessa sequência aqui, né? Então veja bem, manipulação do comportamento do usuário pelo controle dos dados da internet. Essa redação é de autoria de Natália Cristina Patrício da Silva e recebeu nota 1000 pelos avaliadores do Enem. Levando em conta que a introdução corresponde à introdução, presta atenção, levando em conta que a introdução, deixa eu pegar aqui o marcador de texto que eu quero marcar isso aqui para você, a introdução corresponde ao primeiro parágrafo, né? Isso, a introdução é o primeiro parágrafo, sendo que é nela, ou seja, é na introdução que o autor apresenta não somente o tema da redação, como também o seu posicionamento sobre ele. Então, na introdução, o escritor ali da redação, né, o autor apresenta o tema da redação e o seu posicionamento sobre esse tema, de modo, não de modo direto, mas de forma indireta. Então, aqui, ó, diga qual dos parágrafos abaixo corresponde à introdução dessa redação. Então, aqui nós temos a redação da Natália e a gente misturou aqui os parágrafos, né? Primeiro para cá, segundo para lá, terceiro para lá, introdução para cima, blá, blá, blá. Fizemos uma mistura aqui e deu no que deu. Nós não sabemos qual é a sequência que tem aqui. Para você ler e dizer qual desses parágrafos aqui corresponde à introdução da redação. Professor, como que eu saberei disso? Isso é fácil, galera, não é difícil. Você vai ver, na hora que a gente começar a ler o parágrafo, você vai dizer, não tem condição de ser sem introdução, né? Pelos marcadores argumentativos que aparecem ali, não tem como ser uma introdução. Vamos ver aqui o primeiro parágrafo, diz o seguinte, ó. Nesse contexto, as plataformas digitais associadas aos algoritmos de filtragem de dados proporcionam um terreno fértil para a evolução dos anúncios publicitários. Isso ocorre porque, ao selecionar os interesses de consumo do internauta baseados em publicações feitas por este, o sistema reorganiza as informações que chegam até ele, de modo a priorizar os anúncios complacentes ao gosto do usuário. Nesse viés, há uma pretensa sensação de liberdade de escolha, teorizada pela Escola de Frankfurt, já que todos os dados adquiridos estão sujeitos à coerção econômica. Dessa forma, há um bombardeio de propagandas que influenciam os hábitos de consumo de que é atingido, visto que, na maioria das vezes, resultam na aquisição de produto anunciado. Então, galera, o que vocês acham? Isso daqui pode ser a introdução do texto da Natália? Hein? Quando ela diz aqui, ó, nesse contexto, qual contexto? Ela está falando sobre o quê? Bom, se ela diz assim, nesse contexto, e está começando o parágrafo dizendo nesse contexto, ela está fazendo uma coesão, uma ligação desse parágrafo com o parágrafo anterior. Mas cadê o parágrafo anterior? Não está aqui, né? Ou seja, seria algo que vem antes. Então, se tem aqui um parágrafo antes desse para que ela possa dizer nesse contexto, ou seja, com base no que ela disse antes, então significa que esse parágrafo aqui não pode ser a introdução. Não pode, não tem como. Porque a introdução, a gente não começa uma introdução fazendo uma ligação com algo que foi dito antes, porque não foi dito nada antes da introdução. Então, esse daqui não é a introdução do texto da Natália. Vamos para o próximo aqui, a letra B. Na letra B começa o seguinte, ó, pegar aqui o marcadorzinho, ó, evidencia-se, portanto, que a manipulação advinda do controle de dados na internet é um obstáculo para a consolidação de uma educação libertadora. Por conseguinte, cabe ao Ministério da Educação investir em educação. Cabe ao Ministério da Educação investir em educação digital nas escolas, por meio da inclusão de disciplinas facultativas, as quais orientarão os alunos às informações pessoais publicadas na internet, a fim de mitigar a influência exercida pelos algoritmos e, consequentemente,
fomentar o uso mais consciente das plataformas digitais. Além disso, é necessário que o Ministério da Justiça, em parceria com empresas de tecnologia, crie canais de denúncia de fake news. Então aqui, o que acontece aqui nesse parágrafo, galera? Ela está apresentando o quê? Propostas. Desculpe, mediante a implementação de indicadores de confiabilidade nas notícias veiculadas, como o projeto The Truth Project dos Estados Unidos, com o intuito de minimizar o compartilhamento de informações falsas e o impacto destas na sociedade. Feito isso, a sociedade brasileira poderá se proteger contra a manipulação e a desinformação. E aí, isso daqui pode ser a introdução do texto da Natália? O que vocês acham? Pode ou não pode? Claro que não, né? Ó, ela começa dizendo o seguinte, ó, evidencia-se, portanto, ou seja, aqui ela está evidenciando algo com base no que foi dito antes. Então, aqui, como é que a gente chama o nome desse daqui? Isso aqui é o que? É uma conjunção o que? Conclusiva. É um articulador de conclusão. Conclusiva. Serve para quê? Para indicar uma conclusão. E é na conclusão onde o autor do texto deve fazer o quê? Fazer isso aqui que a Natália está fazendo, ó. Apresentar propostas de solução para o problema. É isso que ela está fazendo aqui. Então aqui nós não temos a introdução. Isso daqui é na verdade a conclusão do texto, né? Ela está concluindo aqui, é a conclusão. Não pode jamais isso daqui ser a introdução, porque eu não começo uma introdução concluindo. Como é que eu vou começar uma introdução concluindo algo? Evidencia-se, portanto, é uma conclusão. É como eu começo uma conclusão. Dessa forma, então, portanto, é possível concluir, evidencia-se, portanto, né? Então, não é uma introdução isso aqui, não é. Vamos ver aqui o nosso terceiro parágrafo, diz o seguinte, ó. A utilização dos meios de comunicação para manipular comportamentos não é recente no Brasil. Em 1937, Getúlio Vargas apropriou-se da divulgação de uma falsa ameaça comunista para legitimar a implementação de um governo ditatorial. Entretanto, os atuais mecanismos de controle de dados proporcionados pela internet revolucionaram de maneira negativa essa prática, uma vez que conferiram aos usuários uma sensação ilusória de acesso à informação, prejudicando a construção da autonomia intelectual e por isso demandam intervenções. Ademais, é imperioso ressaltar os principais impactos da manipulação, com destaque a influência nos hábitos de consumo, certo? E nas convicções do usuário. Então, isso daqui tem como ser a introdução, galera? O que acontece na introdução? Apresenta o tema e a opinião da autora sobre esse tema e aponta os caminhos que vai seguir na redação. Isso acontece aqui, ela está apresentando o tema quando ela diz assim: a utilização dos meios de comunicação para manipular comportamento não é recente no Brasil. Ela vai fazer aqui um apanhado histórico, volta lá no Getúlio Vargas para dizer que lá ele se apropriou de falsa ameaça comunista para legitimar a manipulação de um governo ditatorial. Então, isso daqui serve como introdução? É a introdução? Perfeito, isso aqui é sim a introdução. Isso daqui é a nossa introdução, é a introdução do texto da Natália. Introdução. Aqui ela está não somente apresentando o tema, está dando a opinião dela sobre o tema, e também apontando os caminhos que tem que seguir. Então está aqui a introdução do texto da Natália. Perfeito, letra C. Isso aqui é o gabarito, letra C. É a introdução. Vamos ver aqui por que não poderia ser a letra D. Diz assim, ó, somando-se a isso, olha, somando-se a isso o que? O que foi dito antes, né? Se diz somando-se a isso o que? É o que foi dito antes. Então, somando-se a isso, tendo em vista a capacidade dos algoritmos de selecionar o que vai ou não ser lido, estes podem ser usados para moldar interesses pessoais dos leitores, a fim de alcançar objetivos políticos e ou econômicos. Nesse cenário, a divulgação de notícias falsas é utilizada como artifício para
dispersar ideologias, contaminando o espaço de autonomia previsto pelo sociólogo Manuel Castells, o qual caracteriza a internet como ambiente importante para a amplitude da democracia devido ao seu caráter informativo e deliberativo. Desse modo, o controle de dados torna-se nocivo ao desenvolvimento da consciência crítica dos usuários, bem como a possibilidade de uma internet como instrumento de politização. Então, beleza. Então, não é isso daqui a introdução, não tem como, porque já começa somando-se a isso, é algo que foi dito antes. Somando ao que foi dito antes, né? Poderia até ser assim. Então, se tem alguma coisa antes, não é a introdução. A nossa introdução está aqui. Começa aqui a utilização dos meios de comunicação para manipular, né? Fazendo aí um contexto histórico, para introduzir o tema, apresentar o tema e a tese da autora. Perfeito. Então, vamos aqui para a nossa questão. Essa questão aqui é interessante. Ali os parágrafos estão misturados, né? Então, levando em conta o projeto do texto analisado na questão anterior, aponte abaixo a sequência lógica para tornar o texto coerente ao que se propôs a autora. Observe o trecho inicial de cada parágrafo. Então, aqui para você entender, ó, tem duas organizações do projeto de texto. O primeiro parágrafo, que seria a introdução, é o desenvolvimento. O segundo parágrafo é o desenvolvimento. O terceiro parágrafo é o desenvolvimento. E o quarto parágrafo, a conclusão. Projeto A. O projeto B também, ó. O que vai diferenciar é a ordem que os parágrafos estão. Beleza, então aqui é para você dizer se isso daqui corresponde à introdução, se aqui corresponde ao primeiro parágrafo do desenvolvimento, se aqui é o segundo parágrafo do desenvolvimento, se aqui é a conclusão. Isso aqui ficou fácil da gente responder porque a gente já sabe qual é a introdução e qual é a conclusão, né? A gente já sabe que a introdução é esse parágrafo que começa aqui, ó, a utilização dos meios de comunicação para manipular. Então vamos ver aqui. Se aquilo ali eu sei que é a introdução, ó, a utilização dos meios de comunicação, então isso aqui está certo. Isso aqui é a introdução, certo? A introdução. Bom, então o avaliador aqui, que sou eu, terá dado uma colher de chá muito grande se o segundo parágrafo, se a segunda opção ali, a letra A, tiver, a letra B, né? Tiver um início aqui diferente, não tiver outro parágrafo. Vamos ver aqui o que foi que o Aurismar fez, ao mesmo a introdução. Então, aqui ele não deu colher de chá, porque aqui então não é pela introdução que a gente vai identificar a sequência lógica. Lá a introdução, mesma parte aqui também é a introdução. Bom, a gente já sabe que a nossa conclusão, aqui pela leitura que a gente fez, eu acabei dando a dica para vocês que a conclusão é isso daqui, quando ele diz evidencia-se, portanto, né? Aí tem aqui a parte que ela apresenta as propostas de solução para o problema, quem é que vai fazer essas propostas, né? Como é que vai ser feita e quais os benefícios disso para a sociedade. Isso tudo aqui apareceu na conclusão. Então a conclusão termina com evidencia-se, portanto, vamos ver aqui na sequência de parágrafos se está correto. Evidencia-se, portanto, então está certo, isso aqui é a conclusão. Eu acho que o Aurismar não facilitou e na segunda projeto aqui também tem aqui, ó. Evidencia-se, portanto, tá certo. Então aqui é a conclusão. Então qual é a nossa dúvida aqui? Vai ser entre o primeiro e o segundo parágrafo do desenvolvimento. Primeiro e o segundo parágrafo do desenvolvimento. Aqui está dizendo que o primeiro parágrafo diz o seguinte: somando-se a isso, a isso que foi dito na introdução, aí continua. Nesse contexto que foi dito na introdução, no primeiro parágrafo, ele conclui. Será que é essa a sequência ou será que é essa daqui, ó? Fez a introdução, aí diz, nesse contexto, as plataformas digitais, aí depois diz, somando-se a isso, aí depois evidencia-se, portanto, qual é a sequência lógica aí, então? Esse aqui é o segundo parágrafo, começa com nesse contexto, é o parágrafo que começa somando-se a esse. Ah, professor, não sei, agora deu um nó. Aí o que a pessoa faz? Ela vai ler o primeiro parágrafo, ver se é uma sequência lógica da introdução, esse parágrafo aqui, somando-se a isso, a pessoa vai ler esse parágrafo aqui, cadê? O da letra A, e vai ver se isso daqui é uma sequência lógica da introdução. Ora ela vai achar que está certo, ora vai achar que está errado. Porque não é essa análise que nós devemos fazer, não é. O que a gente aprendeu lá no começo, quando a gente estava estudando a introdução, que é na introdução que o autor aponta os caminhos que vai seguir no desenvolvimento. O projeto de texto ele já vem ali apresentado
na introdução. Essa daqui é a introdução, então eu tenho que olhar quais são os caminhos que ela está apontando. Eu não marquei isso aqui à toa não. Que ela diz o seguinte aqui, a Natália. Ademais, é imperioso ressaltar os principais impactos da manipulação, com destaque à influência nos hábitos do consumo. Ó, isso aqui é o primeiro caminho que ela apontou. Então isso aqui seria o meu primeiro parágrafo do desenvolvimento, vai falar sobre isso, o primeiro parágrafo do desenvolvimento, que é o que? O segundo parágrafo do texto, primeiro parágrafo do desenvolvimento, que é isso que eu quero saber, a sequência aqui entre um e outro, né? Primeiro parágrafo do desenvolvimento. E esse outro aqui, ó, o que ele está dizendo? Ó? As convicções pessoais do usuário. Seria o meu segundo parágrafo do desenvolvimento. Segundo parágrafo, desenvolvimento. Então, veja bem, a Natália, ela apontou aqui que no primeiro parágrafo do desenvolvimento, que é o segundo parágrafo do texto, aqui ela vai fazer um parágrafo aqui, e nesse parágrafo ela vai falar sobre a influência nos hábitos de consumo, certo? As influências nos hábitos de consumo. Terminou esse parágrafo aqui, ela vai falar um outro parágrafo falando sobre convicções pessoais do usuário. Beleza, então vamos ver aqui na sequência lógica qual é o parágrafo que fala sobre os hábitos de consumo, a influência nos hábitos de consumo. Vamos ler aqui esse caso aqui, o letra A, para ver o que ele diz aqui, ó. Nesse contexto, as plataformas digitais associadas aos algoritmos de filtragem de dados proporcionaram um terreno fértil para a evolução dos anúncios publicitários. Isso ocorre porque, ao selecionar os interesses de consumo do internauta, baseado em publicações feitas por este, o sistema reorganiza as informações que chegam até ele, de modo a priorizar os anúncios complacentes com ao gosto do usuário. Nesse viés, há uma pretensa sensação de liberdade de escolha, teorizada pela Escola de Frankfurt, já que todos os dados adquiridos estão sujeitos à coerção econômica. Dessa forma, há um bombardeio de propagandas que influenciam nos hábitos de consumo, veja bem, de quem é atingido, visto que a maioria das vezes resultam na aquisição do produto. Então aqui nós temos esse parágrafo aqui, ó, que ela está falando sobre os hábitos de consumo. Então o parágrafo que fala sobre os hábitos de consumo é o primeiro parágrafo do desenvolvimento, que vem logo depois da introdução, que lá no texto vai ser o meu segundo parágrafo do texto. E consequentemente o outro parágrafo vai ser aquele que vai falar sobre as convicções pessoais do usuário. Vamos ver se isso se encaixa nesse daqui, ó. Somando-se a isso, tendo em vista a capacidade dos algoritmos de selecionar o que vai ou não ser lido, estes podem ser usados para moldar interesses pessoais dos leitores, a fim de alcançar objetivos políticos e econômicos. Nesse cenário, a divulgação de notícias falsas é utilizada como artifício para dispersar ideologias, contaminando espaços de autonomia previsto pelo sociólogo Manuel Castel, o qual caracteriza a internet como um ambiente importante para a amplitude da democracia, devido ao seu caráter informativo, deliberativo. Desse modo, o controle de dados torna-se nocivo ao desenvolvimento da consciência crítica dos usuários, bem como a possibilidade do uso da internet como instrumento de politização. Está aqui, se encaixa ou não se encaixa nessa proposta de falar das convicções pessoais? Claro, está tudo aqui, ó. Interesses pessoais, né, alcançar objetivos político-econômicos, dispersar ideologias, né, consciência crítica do usuário. Então, aqui nós temos o nosso terceiro parágrafo do texto, que é o segundo parágrafo do desenvolvimento. Fechou, então, nós temos o nosso primeiro parágrafo do desenvolvimento, que é esse parágrafo que começa nesse contexto. Então, vamos ver qual é, então. Aqui é o projeto de texto que tem isso, né? Olha, aqui tem o seguinte, somando-se a isso. Não, a gente sabe que somando-se a isso é o terceiro parágrafo e não o segundo. O segundo parágrafo vai ser esse daqui, ó. Esse é o segundo parágrafo. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Nesse contexto. Então aqui eu tenho meus
a introdução, aqui é o segundo parágrafo, perfeito. E somando-se a isso, é o meu terceiro parágrafo, perfeito. Galera, tá aqui, ó, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Veja que a Natália fez aqui um texto perfeito para vocês lerem, analisar e poder seguir os passos da Natália. Façam isso. A Natália tirou nota 1000 na redação do Enem. Siga os caminhos dela, vocês também serão nota 1000. Veja aqui o texto na íntegra. Olha só aqui, para a gente comparar lá com as nossas respostas. A utilização dos meios de comunicação nesse contexto, somando-se a isso, evidencia-se, portanto. Que beleza, né? Então aqui a gente tem o texto integral da Natália Cristina Patrício da Silva, um excelente texto, muito bom. Depois você lê aqui por inteiro, releia e você vai aprender muito. Aí aqui, entrando na questão 3, então, vamos lá na questão 3, vamos ver o que pede aqui a nossa atividade 3, na verdade, né? Identificar a estratégia argumentativa utilizada no texto. Analise a introdução abaixo e marque a alternativa correta com relação à estratégia argumentativa. Se você não aprendeu isso ainda, vai lá no nosso vídeo 1 dessa sequência. O vídeo que vou deixar o link aqui, o link para você rever sobre estratégia argumentativa. Observe o operador argumentativo destacado em negrito. Então aqui nós temos esse parágrafo, né? Essa introdução que diz o seguinte: outro sim é importante destacar o papel da educação no combate a essa situação. Não é introdução, isso aqui é um parágrafo, mas não é introdução. Outro sim é importante destacar o papel da educação no combate à situação, já que, assim como preconizado pelo educador brasileiro Paulo Freire, se a educação não pode transformar uma sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Tal pensamento evidencia o poder transformador da educação. No entanto, a educação oferecida no Brasil pelo sistema público ainda é expansivo e de qualidade, ainda não é expansivo e de qualidade, principalmente em comunidades carentes, na qual muitos jovens acabam recorrendo ao mundo da criminalidade, aumentando os índices de violência, prejudicando o sistema público de segurança. Então, esse operador argumentativo aqui, ele expressa qual estratégia argumentativa? É de causa de efeito, contraposição, comparação, evolução histórica ou numeração? Isso aqui a gente viu lá, né, no vídeo 1. No entanto, galera, aí vocês vão lembrar daquilo que a gente estuda lá no fundamental, das conjunções coordenativas, adversativas, né? Conjunções coordenativas adversativas. As adversativas são aquelas que servem para quê? As adversativas servem para indicar uma contrariedade, uma oposição. Aquele conjuntinho, mas, porém, entretanto, no entanto, todavia. Então, indica o que? Uma oposição, uma contraposição. Então, é o caso aqui, é um operador que indica uma contraposição. Letra B, portanto, é o gabarito. Estratégia argumentativa aqui, por contraposição. Aqui no segundo questão dessa atividade, ó, no parágrafo abaixo, que corresponde ao primeiro parágrafo de desenvolvimento do candidato Pedro Assaad Salom Moreira da Rocha, do Enem 2018, qual estratégia argumentativa foi utilizada e qual a sua função? Veja bem aqui. Aqui você tem as opções, certo? Então vamos ler aqui o parágrafo da redação do Pedro Assaad. Diz o seguinte: em primeira análise, é lícito postular que a informação é um bem de valor social, o qual é responsável por modular a cosmovisão antropológica pessoal e influenciar os processos de decisão humana. Nesse raciocínio, as notícias e acontecimentos que chegam a um indivíduo exercem forte poder sobre tal, estimulando ou suprimindo sentimentos como empatia, medo e insegurança. É factual, portanto, que a capacidade de selecionar via algoritmos as reportagens e artigos que serão vistos por determinado público constitui uma ameaça à liberdade de pensamento crítico, evidenciando o supracitado o livro Rápido a Devagar e Devagar, duas formas de pensar.
do especialista comportamental Daniel Kahneman, no qual este expõe e comprova por meio de décadas de experimentos socioculturais a incisiva influência dos meios de comunicação no julgamento humano. Torna-se clara, por dedução analítica, a potencial reação negativa entre a manipulação digital dos dados e a autonomia psicológica e racional da população. Nossa, um texto muito rebuscado, né? Com uma linguagem assim, bem madura, muito bacana o texto do Pedro Assad. Então, qual foi a estratégia argumentativa que ele utilizou aqui? Olha, a dica é essa daqui, ó. Em primeira análise, quando ele começa com isso daqui, ó. Em primeira análise, vamos ver aqui o que diz as opções. Na letra A diz que foi uma evolução histórica. Esse tipo de argumento envolve cronologia, ou seja, tempo, espaço. Você precisa saber abordar um fato histórico referente ao assunto em pauta, como datas, locais, fatos ocorridos. Isso ali tem a ver com isso aqui? Evolução histórica? Ele faz algum aqui procedimento que mostra a evolução histórica? Não, claro que não, né? Então essa aqui está fora. Exemplificação. Alguns operadores argumentativos para esse tipo de argumentos são: para contextualizar, por exemplo, a exemplo de, a título de exemplificação, como acontece no caso. Ele utilizou algum desses daí aqui? Não, claro que não, né? Então não é exemplificação. Comparação. Ao desenvolver o parágrafo por comparação, duas ideias são apresentadas e ressalta as semelhanças ou diferenças. Ele fez isso? Não, né? Então não é comparação. Causas e efeitos. Muito comum como estratégia argumentativa. Nesse modelo você apresenta os motivos, os porquês de um determinado problema acontecer e em seguida as consequências, os resultados e os desdobramentos. É isso? Vamos ver aqui, é isso que ele fez aqui? Ele apresentou isso, fatos, as consequências disso. Releia aí. E aí? Você chegou à conclusão de que não, também não é causa e efeito, né? Só pode ser então a enumeração. Ó. Nela você deverá citar os vários argumentos que possui sobre um assunto, um a um, de modo a literalmente enumerar uma série de fatos que comprovem a relevância do que está sendo estudado. Então vamos marcar aqui a letra E e vamos voltar aqui, ó. Aqui quando ele diz assim, ó, em primeira análise, ele está fazendo uma enumeração, ele inicia aqui a enumeração. Espera-se que em seguida ele vai dizer em segundo, né? Além disso, né, ele vai fazendo aqui uma enumeração de fatos. Você poderia dizer em primeiro lugar, né? Primeiramente, em primeira análise, faz parte de uma estratégia argumentativa de enumeração. Você precisa conhecer as estratégias argumentativas na hora de elaborar a sua redação do Enem, beleza? Aqui a terceira questão diz o seguinte: no caso do Enem, especificamente, é cobrada uma proposta de intervenção, certo? É cobrada uma proposta de intervenção em que o candidato apresenta uma tentativa de solucionar o problema discutido. Ela deve, a proposta, né, essa proposta aqui, deve constar a ação propriamente dita, os meios de sua execução, além de exibir a sua finalidade específica, afirmando quem será o responsável pela ação. Beleza? Aqui, ó, aqui, vestibulares. Esse trecho cita o conceito de qual das partes constitutivas do texto do tipo dissertativo argumentativo cobrado no Enem. Bom, se você já chegou até aqui, eu tenho certeza que você vai saber responder isso daqui. Você vai logo de cara marcar a letra A, né? É a conclusão, é na conclusão onde é feita a proposta de intervenção, onde é dita ali o que pode ser feito, como vai ser feito, quem que vai fazer aquela ação. É na conclusão, não é na introdução. A introdução apresenta o tema, o ponto de vista do autor e os caminhos a seguir. O desenvolvimento é onde vai desenvolver as ideias. A tese é a ideia que você vai defender sobre o tema, e o tema é o assunto sobre o qual vai falar. Então, a parte da redação é essa daqui, ó. A conclusão. Perfeito, muito bacana. Aqui é uma atividade bem simples. Tem aqui uma redação do Enem. Identifique corretamente qual das partes estruturais do texto dissertativo argumentativo pertence a cada um dos parágrafos. Aqui, ó, tem esse parágrafo aqui. É para você colocar aqui o que parte é essa da redação. Aí tem aqui
esse parágrafo, tem esse outro parágrafo e por fim tem esse parágrafo aqui. Isso aqui é só para a gente visualizar no todo uma redação do Enem. Esse primeiro parágrafo a gente sabe que é o que, galera? A gente sabe que é a introdução, né? A introdução da redação, como o nome diz, introdução, é o que vai introduzir o texto. Então, é o primeiro parágrafo, tá aqui, introdução. Beleza, aqui é a introdução, vou abreviar. E esses dois parágrafos que vêm logo depois da introdução é o que? Faz parte de quê? Do desenvolvimento, né? Aqui é desenvolvimento, vou desenvolver os caminhos que foi indicado lá na introdução. Desenvolvimento, e aqui também é desenvolvimento. Eu tenho aqui, portanto, uma redação estruturada com 4 parágrafos, tem a introdução, isso daqui é o desenvolvimento, e aqui o último parágrafo, ó, portanto, só pode ser o que? Conclusão, certo? É a conclusão. Então aqui, beleza, eu tenho as 3 partes do texto, a introdução, desenvolvimento e conclusão. São as 3 partes que formam a redação. Esse aqui é o projeto que nós temos que treinar, uma redação com 4 parágrafos. O primeiro parágrafo é a introdução, o segundo e o terceiro faz parte do desenvolvimento e o último parágrafo é a conclusão. Fiquem com esse projeto de texto aqui, essa estrutura do texto na sua mente que você vai ter que desenvolver. Escrever 30 linhas, seguindo esse formato aqui, essa estrutura, beleza? Então é isso, encerramos aqui esse nosso vídeo com essas atividades que eu espero que tenha ajudado vocês, né, para preparar aí o caminho de vocês para o Enem, né, esse caminho árduo, essa longa concorrência. Quem quiser desenvolver a redação sobre esse tema, pode fazer, enviar aí para o nosso e-mail, que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Você envia que eu faça a correção seguindo os critérios da correção do Enem, da banca examinadora do Enem, e estipula aí o nível que você está na sua redação. Beleza, galera? Então é isso, até a próxima. Tchau.